20 vídeos aqui no Biópsia da História do Brasil, nós falamos sobre toda a história, desde o descobrimento até finalmente chegarmos à independência do Brasil. Portanto, hoje nós estamos fechando um grande capítulo da nossa história, que é o período em que nós estávamos atados a Portugal, e a partir desse momento nós seremos um país independente. E o tema desse vídeo é a nossa independência, o ano de 1822. Farei um vídeo apenas sobre esse ano, porque foi um ano em que aconteceu muita coisa, e para não deixar passar a evolução dos acontecimentos, a gente vai falar de pouquinho em pouquinho o que foi acontecendo com o decorrer do ano. Antes de começar o vídeo, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se eu gostei, qualquer dúvida, comentário, sugestão aqui embaixo, e também nos siga no Parler e o nosso parceiro Área Militar. Também gostaria de te convidar para que nesse sábado, dia 15 de agosto de 2020, às 18 horas, você possa participar de uma live que estarei fazendo um resumo bem grande desses 322 anos de história. Caso você esteja no futuro e já passou esse dia, essa live está disponível aqui no canal e você pode ver um grande resumo desses 20 vídeos passados que a gente já fez aqui no canal. Pois bem, indo para o tema desse vídeo, você tem que se lembrar que, no vídeo anterior, as cortes portuguesas, após a Revolução Liberal do Porto, instalaram uma Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo restaurar Portugal ao seu antigo status quo, ou seja, fazer o Brasil não ser mais reino, voltar a ser um simples estado e Portugal ser o centro, e fazer a família real voltar para Portugal. Dom João VI, percebendo que aquilo ali poderia dar uma grande confusão tanto em Portugal, porque ele poderia perder o trono, quanto no Brasil, porque ele poderia perder o Brasil, já que o resto da América Latina estava ficando independente, ele deixa aqui no Brasil seu filho Pedro, para que ele fosse o príncipe regente dessas terras. Portanto, o Brasil estava sob a tutela de Pedro, enquanto Portugal estava sob a tutela das cortes, que aprisionavam a família real. Basicamente aprisionavam, assim como foi, por exemplo, na Revolução Francesa, como nós falamos. Temos um vídeo aqui explicando a confusão que foi na Revolução Francesa, e a Revolução Portuguesa, vamos dizer assim, estava encaminhando para os mesmos destinos. Pois bem, Dom João VI, antes de ir para Portugal, ele fez uma medida muito importante. Ele estabeleceu juntas governativas para cada província. Portanto, a partir daquele momento, cada província tinha o seu próprio governo, e esse governo tinha uma certa autonomia em relação às cortes. Dom João fez isso para evitar que as províncias ficassem independentes das cortes. E aí acontece que para a Junta de São Paulo foi eleito um cara chamado José Bonifácio, figura extremamente importante para a gente falar sobre a nossa independência. E José Bonifácio percebia que, se Dom Pedro não ficasse aqui no Brasil, se Dom Pedro não ficasse para poder manter toda a unidade nacional como símbolo unificador, o nosso destino seria o mesmo que das repúblicas hispânicas, ou seja, um grande território, um poderoso território, iria se quebrar em pequenas republiquetas. O caso das colônias hispânicas, por exemplo, foram 4 vice-reinados que se tornaram 14 republiquetas, e todas elas em guerras civis, todas elas passaram por grandes problemas internos. Pois bem, Bonifácio então ele redige uma carta, e esta carta chega para o Dom Pedro no primeiro dia de 1822. E nessa carta ele diz que os paulistanos estão dispostos a derramar o seu sangue pela defesa do príncipe regente e pela defesa do Brasil contra o despotismo das cortes. Dom Pedro ele recebe essa carta e ele percebe que ele tem a adesão do povo brasileiro nesse momento. Ele recebe essa carta, ele também vai receber um pouco mais tarde, ainda no mês de janeiro, abaixo-assinados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, com 5.000, 8.000 assinaturas, que pediam para que o príncipe ficasse no Brasil e não cedesse às pressões das cortes que queriam que ele voltasse. E ele também tinha um incentivo da esposa, Maria Leopoldina. Leopoldina, que percebeu que Portugal já estava perdido para as cortes, sabia que poderia aqui no Brasil fazer um grande império. E ela aderiu à causa da independência antes mesmo do próprio Dom Pedro. Costuma-se dizer que o fico de Maria Leopoldina foi anterior ao fico de Dom Pedro. Pois bem, Dom Pedro, vendo toda essa situação, faz aquela célebre proclamação: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Tendo sido ou não essa frase dita realmente no dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822, a verdade é que ele ficou. E apesar disso parecer um gesto muito simples, ficar no Brasil, isso representava um caminho sem volta, porque representava que naquele momento ele já não estava mais preocupado com o que as cortes diziam, mas estava preocupado com o que o povo brasileiro queria. E nesse momento ele fez uma decisão de rompimento com as cortes, que já era um caminho sem volta. Ainda assim, tanto ele quanto o próprio José Bonifácio, que começava a ganhar notoriedade nesse momento, tanto é que alguns meses depois ele vira ministro, um dos principais ministros de Dom Pedro, eles ainda queriam tentar negociar com as cortes, para ver se poderia criar um Reino Unido, ou uma liga de nações lusitanas, mas como nós vamos ver, a situação vai ficar insustentável e isso não vai ser possível. Depois do dia do fico, apesar do apoio da população, é evidente que também tiveram reações negativas.
Uma dessas principais reações veio de um português chamado Jorge Avilés. Ele que, com uma tropa portuguesa leal às cortes, tentou dar um golpe em cima do Dom Pedro e estabelecer aqui um governo que fosse obediente às cortes de Lisboa. Acontece que Dom Pedro consegue combater o Jorge Avilés e o expulsa do Brasil. E aí do ano de 1821, na verdade um pouco antes já do dia do fico, até 1825, grande parte das batalhas, incluindo uma das mais famosas, a Batalha do Genipapo, vai ter como objetivo expulsar tropas portuguesas aqui do Brasil. Inclusive, eles vão contratar mercenários, Dom Pedro e principalmente Leopoldina vão encomendar mercenários, muitos da Alemanha, da Inglaterra, e esses mercenários vêm para cá formar um exército nacional, antes ainda da nossa própria independência, para combater as tropas portuguesas. A situação chegou a ficar tão insustentável que já em agosto de 1822, o príncipe declarou que todas as tropas da metrópole no Brasil eram inimigas e deveriam ser expulsas do Brasil. Também é nesse contexto que surge uma das nossas maiores heroínas, a chamada Maria Quitéria. Maria Quitéria que se vestiu de homem e foi lutar contra os portugueses lá na Bahia. É uma das grandes heroínas do Brasil, surge nesse contexto de expulsar os portugueses, expulsão definitiva apenas em 1825. E a situação foi ficando cada vez mais insustentável até chegar em agosto. Quando foi em agosto, Dom Pedro estava viajando pelo Brasil tentando angariar partidários da sua causa. Porque o que acontece? Não é porque ele estava à frente do governo do Brasil que ele tinha a adesão de todo o Brasil. A priori, quem apoiava Dom Pedro era Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, então aquele eixo do Sudeste, a Bahia e Santa Catarina. Este bloco apoiava o príncipe, de vez em quando dava uma debandada, mas eles apoiavam o príncipe. Já as províncias mais ao redor, as do extremo norte, do extremo nordeste, do extremo sul, ainda não haviam apoiado abertamente o príncipe, ou estavam neutras, ou apoiavam as cortes de Lisboa. Então Dom Pedro precisava conseguir o apoio dessas províncias para impedir que o Brasil se fragmentasse. E nós vamos ver que, durante todo o primeiro reinado e o período regencial, nós vamos ter inúmeras tentativas dessas províncias tentarem ficar independentes, e vai ser o grande desafio unificar essas províncias em torno do Império. Esse vai ser o grande desafio do nosso país durante os seus primeiros 19, 20 anos, né? Portanto, Dom Pedro, nesse momento, em agosto, estava viajando pelas províncias, e durante essas viagens, ele colocava como regente do seu governo a esposa Maria Leopoldina. Maria Leopoldina, portanto, estava à frente do governo brasileiro no final de agosto, começo de setembro, e ela recebe cartas trazidas por um navio português, em que essas cartas das cortes diziam o seguinte: se Dom Pedro não voltar para Portugal imediatamente, ele será deserdado. Havia esse rumor que ele seria deserdado. Mais ainda, as cartas exigiam que as províncias do Brasil parassem de obedecer ao Rio de Janeiro e começassem a obedecer a Lisboa, demandava o fechamento dos tribunais, o fim da unificação do Brasil em torno do Rio de Janeiro e o julgamento e provável prisão dos ministros de Dom Pedro, ou seja, até mesmo Bonifácio seria preso e levado para Portugal e seria julgado em Portugal pelas cortes portuguesas. Diante dessa situação, Maria Leopoldina, junto com José Bonifácio, convocam uma Assembleia Extraordinária, um Conselho de Estado. E nesse Conselho de Estado eles decidem que não havia mais ambiente para continuar unidos a Portugal e, portanto, eles fazem a independência do Brasil. Assim sendo, de um ponto de vista jurídico, quem fez a nossa independência foi Maria Leopoldina no dia 2 de setembro de 1822. No entanto, a regência de Leopoldina não era uma regência ilimitada, ela tinha uma limitação que era o beneplácito do marido. Ou seja, tudo o que ela fazia tinha que ter a aprovação de Dom Pedro. E é por isso que ela escreve uma carta, tanto ela quanto Bonifácio escrevem cartas, relatando a situação, relatando que eles haviam decidido pela independência e mandam essas cartas para Dom Pedro. Essas cartas chegam para Dom Pedro num dos trajetos que ele estava fazendo para São Paulo, para tentar angariar mais adeptos à independência. E Dom Pedro, lendo essas cartas, ele decide pela independência e concorda com a decisão da mulher. Pois bem, para poder entender a situação que estava naquele momento, eu gostaria de ler as cartas, tanto a de Leopoldina quanto a de Bonifácio, porque elas mostram a situação que o Brasil estava, como as coisas aqui no Brasil estavam. Eles sabiam que o Brasil ia ficar independente com ou sem o príncipe regente, e era muito melhor que ficasse com o príncipe, porque assim não iria se fragmentar, porque assim ainda poderia manter aqui os valores, poderia manter aqui a monarquia, não teria uma guerra civil, e a situação já estava insustentável a tal nível que portugueses e brasileiros estavam brigando nas ruas, estavam pegando em armas, ou seja, estava tendo literalmente uma pancadaria pública por causa da causa brasileira. Pois bem, vou ler aqui para vocês as cartas tanto da Leopoldina quanto do Bonifácio, que mostram as tensões daquele momento. Essas cartas estão em domínio público, você pode pesquisar na internet, mas também estão nesse livro aqui do Paulo Resutti, sobre a Leopoldina. Recomendo muito caso você queira aprender um pouco mais sobre a Leopoldina. Ele também tem sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II, todos são
muito interessantes, leitura fluida muito interessante. Pois bem, vou ler aqui a primeira carta de Leopoldina. Ela diz: Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselhava-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças, se partimos agora para Lisboa. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem, ele fará a sua separação. Pedro, o pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa que, além de vosso ministro fiel, é o maior dos vossos amigos. Nesse momento, portanto, ela fala do José Bonifácio. Ouvi o conselho do vosso ministro, se não quiserdes ouvir o da vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante da vossa vida. Já disseste aqui o que ireis fazer em São Paulo, fazei pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro, e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. A carta de Bonifácio é ainda mais profunda, eu fico até arrepiado em ler a carta de José Bonifácio. Ele diz o seguinte: Senhor, as cortes ordenam a minha prisão por minha obediência à vossa alteza, e no seu ódio imenso de perseguição atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal, e Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem vossa alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes e que direi, até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro fiel, aconselho vossa alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que hoje é escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja sua felicidade, e ela lhe diz em carta que com essa será entregue, que vossa alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro. Que o Senhor deseje, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que vossa alteza, para o orgulho e a felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nessa grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes, nessa terra que tanto estima vossa alteza e a quem tanto vossa alteza estima. Portanto, você percebe aqui que, para José Bonifácio e para Leopoldina, a situação era irremediável. E o Dom Pedro, lendo essas cartas e percebendo a situação, ele dá o famoso grito do independência ou morte. É claro que não foi tão jubiloso quanto Pedro Américo retrata no seu quadro, na sua pintura. Na verdade, Dom Pedro ele estava no jumento, não estava no cavalo, não estava bem de saúde, estava com dor de barriga, não havia tanta gente com ele, era uma comitiva de 8, 9 pessoas no máximo, mas ele faz naquele momento a independência, ratificando a decisão da sua esposa, que já havia sido feita no dia 2 de setembro. E a partir desse momento, evidentemente, é necessário a criação de todo um aparato para criar uma identidade nacional. Portanto, por exemplo, no caso do Brasil, nós exaltávamos a mestiçagem, a mistura das raças brasileira, africana e indígena. Bonifácio diria que a mistura dessas três raças, são todos da mesma espécie, mas a mistura dessas três raças criaria um novo povo mais forte, mais desenvolvido, então havia essa exaltação. Você também tem nesse momento a criação da nossa nova bandeira nacional, o fundo verde representando os Bragança, o fundo amarelo no losango representando Leopoldina. Existe uma versão que diz que na verdade o losango é uma homenagem a Napoleão, porque de fato existia um losango na bandeira do exército de Napoleão e o Dom Pedro gostava muito dele, mas eu fico mais com a tese de que foi em homenagem a Leopoldina, faz mais sentido. Ao centro, o brasão com a coroa imperial em cima, o escudo inglês, no centro do escudo as estrelas são as províncias do Brasil, a esfera armilar, que é um instrumento de navegação que eles usaram para descobrir o Brasil, a cruz da Ordem de Cristo, essa cruz que nos acompanhou em toda a nossa história, desde o descobrimento, estava nas caravelas, desde a independência de Portugal,
e embaixo os ramos de tabaco e café com o laço da União Nacional, que era ali o grande sustentáculo da nossa economia. Também é criado um conjunto de rituais novos. Dom Pedro I, por exemplo, ele vai ser aclamado imperador em outubro, mas depois ele vai ser coroado imperador em 1º de dezembro de 1822, coisa que Portugal não fazia, já haviam abolido o ritual da coroação. Ou seja, nesse momento eles estão criando um país novo, criando uma identidade nacional. E aí, nos próximos vídeos, nós vamos ver as tentativas, tanto durante o primeiro reinado, quanto a regência, de consolidar esse projeto civilizacional aqui para o Brasil. Tanto a guerra de independência, onde eles vão expulsar os portugueses, quanto as guerras internas para manter o país unificado, a criação da Constituição e o desenrolar dessa história. No entanto, por hoje nós vamos ficar por aqui. Agora o Brasil é um país independente, nós fechamos esse grande capítulo de 322 anos de história em que nós estávamos ligados a Portugal. Agora finalmente nós somos o Império do Brasil. Inclusive o termo Império tem algumas confusões, porque algumas pessoas dizem que o Brasil se chamou Império porque era um país grande, outros dizem que seria Império numa alusão ao padre Antônio Vieira, que diria que o Brasil seria o sexto Império, o quinto ou sexto Império, depende da tradição milenarista. Outros dizem que é Império por causa da festa do Divino, em que as pessoas elegem um imperador. Então existem várias explicações para o termo Império. Alguns dizem porque isso seria nós seríamos uma continuação do Império Português Ultramarítimo. Então existem várias explicações para o termo Império, mas de fato nós nos tornamos não um reino e sim um império, um imperador e não um rei. E aí nós vamos ver a história desse império nos próximos episódios. Que Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo.